Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Bom dia! Vem tomar café comigo. Aliás, vamos tomar um café? Estou esperando aqui o bariátrico antipático para a gente conversar. Acabei comendo já o meu ovo. Aqui entrou. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Mariela, tudo bem? Bom dia a Graças a todos. Deus. E você? Tudo ótimo também, graças a Deus. Acabei que eu não consegui segurar comer meu ovo, mas meu café tá aqui. Você já tomou o seu? Não, ainda também não comi, mas meu café também tá aqui. Alexandre, você é de onde? Sou do Rio de Janeiro, capital. Ah, seu sotaque Sim. não nega, né? É aquela arrastada, né? Arrastada, né? Além disso, tem o Aquela i que ainda arrastada. coloca. É, aquela Mas me conta arrastada uma no coisa. churrasco. É mesmo, né? Mesmo. Me conta uma coisa, me fala como foi a sua bariátrica, quanto tempo tem, como que é a sua história com a bari e depois para a gente chegar do bariátrico antipático, como que surgiu isso? Bom, na verdade, a minha bariátrica foi no dia 18 de novembro de 2021, tá? Eu Então, tinha acabado de fazer um ano, porque eu fiz dia 11 de novembro de 2020. olha só. É. Então, depois de um aninho, eu fiz a minha Você fez e deve ter o bypass? quê? Bypass. Então deve ter aí 1 ano e 7 meses, é isso, mais ou menos? 1 ano e 8, por aí. É 8. Vai fazer um ano. Né? Vai fazer 1 ano e 8, é. Foi aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Samaritano da Barra, com a equipe do doutor Luiz Alfredo da Almeida. E você fez a bariátrica, claro, querendo emagrecer, mas assim, você tinha comorbidade, você sempre teve, foi uma pessoa com obesidade desde pequeno, como que foi a sua história? Sim, eu venho de uma família de história de obesidade, então eu realmente eu fiz a bariátrica no intuito assim, porque eu já tinha perdido 50 quilos sozinho. E depois aí chegou um momento que meu corpo não respondia mais, né? Então é tipo guerra. Quando teu inimigo já sabe tua estratégia, você tem que mudar a estratégia, né? Poxa. Só que eu falei, pô, eu já tô com 37 anos. Tem gente, é novo, tá, mas isso é aquela velha história. Eu já tô muito velho para ser novo e muito novo para ser velho. Entendeu? Então, eu falei, mais novo eu não vou ficar, né? Então eu falei, eu acho que tá na hora de dar uma solução mais definitiva, né, para minha situação de obesidade. E como eu já tinha perdido 50, a autorização foi rápida, né? E tudo fluiu muito rápido. E, na verdade, já era para eu ter feito antes. Acontece que com a história da pandemia, parou tudo, né? E aí eu Quando eu meio que fiz a desisti. minha, quando eu fiz a minha, logo em seguida fechou tudo. Pois Foi o é. que aconteceu. Bom, e aí ficou naquela história de fechar tudo, aí eu desisti também um pouco, e aí engordei mais ainda. E aí, pô, eu resolvi Agora, radicalizar. agora me conta uma coisa. Para você ter emagrecido 50 quilos, você estava pesando quanto? Quase 200. Eu tava com... Na verdade, eu tenho suspeita de que eu tava já com mais de 200, né? É que eu tinha feito uma dieta baseada em proteína, Sei. que eu tinha perdido em torno de uns 8 quilos, alguma coisa. Então, quando eu fui me pesar, eu tava com 195. E quais as comorbidades que vieram com tudo isso? O que que você sentia com tudo isso, Alexandre? Bom, pressão alta era uma Primeira coisa, né? Coração primeira não dá coisa. conta. A minha pressão era 18/10, 18/12, era uma coisa horrível. Apneia do sono, né? Eu estava já pré-diabético, né? Eu tomava aquele Glifage XR 500, Sim, sim. né? E era horrível, né? Higiene pessoal, sono, tudo que eu tinha e era tudo de ruim que você pode imaginar. Você é casado?
Tem filho? Não, sou divorciado. Tem filho? Não. Porque muita gente fala isso, né? Que eu lembro do Gustavo, quando a gente começou esse projeto, ele Uhum. falava que ele queria ter saúde para brincar com o filho. Que o filho era pequenininho, tinha, sei lá, 2 aninhos, 1 aninho, quando ele fez a bariátrica. Certo. Então, ele falava muito isso. Eu, particularmente, a minha questão, quando eu comecei a. Eu sempre fui uma pessoa com obesidade, uma criança com obesidade, e quando a minha pressão começou a subir, foi aonde me assustou, porque meu pai morreu com 38 anos infartado. Tanto que Meu esse foi Deus. um dos motivos da. Para você ter ideia, você fez a cirurgia com 37. 37. Pois é, então, para você ter ideia disso. E aí, esse foi um dos fatores do plano de saúde liberar, porque eu tinha um histórico, e no mesmo ano que meu pai morreu, 3 da minha família, da família do meu pai, morreram, todos Caramba. infartados. Então a gente tem que lembrar que não é brinquedo isso. Não Ah, é, nem um pouco. eu sou uma pessoa com obesidade, eu sou gordinho, mas estou saudável. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E aí é a grande questão. Exatamente. E aí a época da pandemia só piorou tudo, né? É Porque aí a você ansiedade. tinha que lidar com ansiedade, com medo, com... A gente não sabia com o que a gente estava lidando, E a né? E aí você pessoa com fica em obesidade com casa. mais risco de ter problemas com a Covid. É, e eu tive Covid, né? Eu tive Covid, eu tava com 180 quilos, mais ou menos. E teve algum Né? problema? Você ficou Só, não, internado? não. Só perdi o olfato e o paladar. Mais nada. É. E recuperou? Porque tem algumas pessoas que não recuperaram. Não, recuperei plenamente. Tudo certinho. E ótimo. Né? Hoje você Mas o meu trabalha. medo, Ah, era porque eu tenho uma mãe de 90 anos em casa, né? nossa. Então, quando eu peguei o Covid, eu tive que ficar isolado e a minha ex-esposa tinha acabado de sair de casa. Então, eu fiquei no quarto, isolado, sozinho, com medo da minha mãe pegar a Covid de mim, sabe? Então, assim, foi uma experiência, assim, eu tava na fronteira, assim. Eu falei, cara, e agora? Agora é contar com Deus mesmo e vambora. E é só ele. Eu É só falo que ele. a gente esquece, né, que primeiro é ele, depois é o resto. A Não, gente acha primeiro é ele. que alguma coisa por nossa mão, a gente esquece disso. Não, a gente não tem força suficiente, não. Nenhuma. Agora, Mas, e por depois favor. que depois que você fez a bariátrica, como que veio essa questão do bariátrico antipático? Na verdade, o que que acontece? Eu fiz a cirurgia, né, e fui... Na verdade, eu já treinava na academia 10 meses antes de eu fazer a cirurgia. Eu não tinha em mente fazer a bariátrica, na verdade, né? Eu queria emagrecer tudo por minha própria conta. E eu já treinava musculação e tudo mais, só porque eu comecei a pensar assim, olha, se eu fiz até hoje tudo que eu gosto e eu tive o resultado que eu tive, né? Isso significa que o que eu gosto dá muito errado, né? Então eu vou passar a fazer tudo que eu odeio, né? Quem sabe eu não tenho um resultado diferente, né? Então, assim, aí eu comecei para academia. E eu odeio academia até hoje. Eu tenho pavor daquele lugar. Eu vou xingando, mas eu vou, né? E eu troquei toda a minha alimentação, né? Tipo assim, eu falei assim, cara, eu adoro isso aqui, ótimo, já sei o que eu não vou comer, né? Eu comecei a comer tudo que eu detestava, né? E eu fechava a cara e era a cara de... Sabe aquela cara de nojinho? Eu falei, mas eu não sou mais criança e vambora e eu vou fazer o que der pra fazer. E Você com me isso eu fez fui lembrar perdendo. aquele filme Divertidamente que tem a nojinho. Aquela roxinha. Isso, exatamente. A Dendinha, Exatamente. aliás. Aí eu peguei, dei uma de nojinho e falei, não, isso aqui é muito ruim, não interessa, é isso que eu vou comer. E aí eu comecei a perder peso. Foi uma despencada assim meteórica, né? Nossa, imagino. Quando você fez a cirurgia, você estava com quanto? 180? Não. Não, eu tava com. Porque aí eu cheguei a 140, só que aí 2 semanas antes da cirurgia eu tá aqui o dane-se, né? E aí comecei a comer tudo que eu não podia, assim. E Aham. aí em 2 semanas eu consegui 11 quilos, Que né? isso? É. Aí eu falei assim, agora eu vou radicalizar também. Nunca façam isso, hein? Entendeu? Não façam uma cagada dessa. E aí eu peguei, radicalizei, comi tudo que eu não devia comer. Quando chegou no dia da cirurgia, aí eu operei e tal, e assim, e deu tudo certo, assim, minha cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Mas, Mas quando eu cheguei
em casa, né? As meninas que cuidam da minha mãe tinham feito um baita estrogonofe, né? Puxa. Quando eu cheguei do hospital. Aí eu sentei na mesa porque eu sou aquele cara meio sadomasoquista, né? Eu gosto de estar junto para poder sofrer. E aí eu peguei e sentei na mesa com elas. E elas comendo estrogonofe, que é o meu prato favorito. E elas comendo estrogonofe e eu, né, no caldinho. É. Aí elas comendo assim, nossa, Alexandre, nossa, que bom que o senhor tá bem, né? Não sei o que. Eu falei, pois é, que coisa. Então, deixa eu te contar o que que meu marido fez. Eu Uhum, falo que, assim, quem passou pelo processo fui eu, né? Não foi ele. Eu fiz uma cirurgia numa quarta, no sábado, minha mãe e minha tia vieram aqui para casa. E meu marido é de Araxá, nós moramos 18 anos em Araxá, hoje a gente mora em BH. certo. Lá em Araxá, padaria, que era a nossa empresa. E muitas vezes, antes de vender a padaria, hoje já vendemos, tem 2 anos, a gente trazia muita coisa da padaria para cá e deixava congelado. Certo. No sábado, meu marido pega tudo que eu amava: enroladinho de queijo, pão de milho, pão de queijo, bolo e assa para receber as pessoas que estavam chegando. Isso Oh, eu meu tinha Deus. operado na quarta. Isso foi sábado. E vamos embora, eu fiz igual você, sentei e fui tomar caldo. Caramba. Eu vou fazer o quê? Quem fez a cirurgia fui eu, não foram eles, né? Então Sim. não dá para querer que eles passem pelo processo que eu passei, ou que entendam o que estava na minha cabeça. Era novo para todo mundo, ninguém na minha família tinha feito bariátrica. Na minha família não tem ninguém com, apesar da obesidade, ninguém fez bariátrica. Na sua tem? Alguém que fez? Olha, ótima pergunta. Acho que não. Se fez, eu não tô sabendo. É. Né? Porque minha família é muito gigantesca. Então, eu não tenho a menor ideia. Acho que não. Acho que eu sou o que inaugurou. Aí eu te cortei, desculpa. Você foi e Né? sentou enquanto tava todo mundo comendo estrogonofe. E aí começou a me bater desespero. Caramba, desculpa o termo, eu falei, que merda que eu fiz, cara. E aí, às vezes, depois eu respirei fundo e falei, calma, são só uns dias, porque veio aquilo na minha cabeça, né, a psicóloga. Você vai ficar sem 21 dias sem mastigar. Aí eu falei, cara. Mas enfim, aí depois eu falei, não, já fiz, agora já era, se eu comer eu vou Não morrer. tem, Entendeu? exatamente. E é isso. E aí, o que acontece? E aí, eu fui extremamente bem sucedido no emagrecimento, graças a Deus. Só que, tipo assim, eu comecei a ser muito grosso com as pessoas. Ah, Porque você, querendo ou não, você senta na mesa para comer, todo mundo olha pro teu prato. é Todo isso. mundo quer saber da bariátrica, todo mundo, não, mas... E começa a fazer aquelas perguntas indesejáveis para você, né? Você vai Começa assim, comer isso? você vai comer isso? Ai, Você não conseguiria ter emagrecido sem cirurgia? não. E normalmente quem pergunta isso para você é uma bola de sebo, né? Então, assim, eu comecei a ser estúpido. Com as pessoas, eu falei, você conseguiria emagrecer? Eu falei, mas eu consegui, diferente de você, né? Então, eu comecei a dar patada em todo mundo. E aí, um dia, eu tava com um amigo meu, eu falei assim, hoje eu vou... Eu já tinha perdido 100 quilos, né? Ao todo, hoje você emagreceu quanto? 122, Puxa vida, muita coisa. né? Contando a minha Ah, engordada ali no meio, assim, entendeu? Somando tudo. E aí eu tava numa loja de bolos, que eu falei 100 quilos, então agora eu vou comer, literalmente, comer, morar. E aí eu tava com ele e tal, e do meu lado tava uma moça. E aí eu falei pra ele, eu falei, cara, hoje eu bati 100 quilos de perda. Aí a menina olhou pra minha cara, ela, 100 quilos? Eu falei, 100 quilos. Aí ela, poxa, parabéns, eu perdi não sei quanto, porque eu sou bariátrica, né, não sei o quê. Eu falei, é mesmo? Aí bariátrico, quando se não tem encontra, né, parece jeito. velhos amigos, entendeu? Aí, Exatamente. e o nome dela é Fernanda, ela tem um Instagram chamado Bariátrica Sincera. Ué, vou procurar ela também. Você Ah, tem contato ela dela? tenho, ela é minha amiga, maravilhosa, uma simpatia sem Fala com tamanho. ela pra gente gravar uma live também. Ah, ela vai adorar, você vai ver, ela é uma simpatia, fala pelos cotovelos. Um beijo, Fernanda. Lá que você fala pelos cotovelos, fala. E aí, e aí beleza. Ó, essa live ela vai pro podcast, tá? Eu sei, deixa. Se eu estiver mentindo, pode me cobrar depois. E,
E aí ela falando comigo e tal, e foi super simpático, amor de pessoa. E ela falou, pô, cara, faz um Instagram, não sei o quê, porque a tua história vai, né? Outras pessoas vão se inspirar. E o meu personal trainer, o Roberto Brandão, um abraço para ele também, meu irmãozão, falou, pô, cara, faz também, tá? Os dois me encheram tanto o saco, o melhor, né, o melhor sentido da Sim. frase, que eu falei, cara, eu vou fazer. Só que eu sou um cara que, tipo assim, eu não sou um cara sincero, eu sou um cara inconveniente. Porque, por exemplo, assim, eu vou comer na casa das pessoas e eu não me aguento. A pessoa, poxa, e aí, gostou? Eu falei, não, tá um lixo. É assim, sabe? E aí as pessoas acabam não gostando de Sincericídio. mim. Sincericídio total, entendeu? E aí é pra cortar jugular. E aí o pessoal ai, nossa, que cara antipático, e daí que vem. E aí você aproveitou isso e criou uma forma de contar a sua história com todo esse sincericídio seu. E o que você Exatamente. tem de retorno das pessoas? Porque, assim, Alexandre, foi muito engraçado, eu não conhecia a sua página, mas muitas pessoas começaram a falar comigo assim, Mariela, conversa com o Alexandre. Mentira, não falava Alexandre. Conversa com o Conversa com bariátrico antipático. antipático. Chama ele para uma live, chama ele para o podcast. E quando eu abri a caixinha de perguntas, umas 2 pessoas ou 3 pessoas te indicaram. Foi Olha, bom, que legal. deixa eu conversar com ele e ver como é, né? Então isso Muito pegou, as obrigado. pessoas gostaram desse seu jeito autêntico. Porque eu falo que o que acontece com a gente depois da bariátrica? Claro, a gente quer inspirar outras pessoas, sem sombra de dúvida. O bariátrico ele começou porque eu fui buscar muita informação antes de fazer. Eu sou Uhum. fonoaudióloga por formação, trabalhei Legal. mais de 20 anos com telejornalismo. Então, são 2 coisas que eu gosto de dizer que para mim são muito caras: saúde e informação. Sim, Então, tem toda a razão. quando eu fui fazer a minha bariátrica, eu conversei com pelo menos 10 pessoas que tinham feito, de 1 ano e meio a 20 e tantos anos, para saber o que tinha acontecido com elas, e fui pesquisar. E depois eu queria contribuir. Eu fiquei tão feliz com o meu resultado que eu queria compartilhar com as pessoas e poder Sim. ajudar. Eu não sei você, Alexandre, mas eu tenho alguns depoimentos que me fazem chorar. De verdade, assim, não é maneira de dizer. Com que as pessoas acabam comentando. E aqui, eu não sei se você viu, logo no início da nossa live, deixa eu voltar aqui, F. Pinheiro Souza escreveu assim: bom dia, fiz a minha bariátrica essa noite. Eu estou no hospital Uau! ainda, estou falando de Não, São não vi. Paulo. Olha que bacana. Eu não sei como que você chama, F. Pinheiro, mas coloca aqui pra gente. E todo o sucesso do mundo. Que você, o que precisar, pode conversar. E eu faço isso mesmo. A pessoa me procura em inbox, eu posso demorar um pouco para responder, mas eu respondo. As pessoas têm que entender o seguinte: eu não sou médica, eu não sou psicóloga e Isso. não sou nutricionista. Isso, O que eu exatamente. posso fazer é contar do que eu vivi, da minha jornada, né? Então as pessoas falam, que remédio você toma? Eu falo, gente, procura seu médico. Ai, procura sua equipe. Eu não sou especialista nisso. Ah, Mariela, já falaram assim, monta um curso. Eu falei, curso de quê? Eu só sou uma pessoa que vive o processo e que vai viver Aham. pelo resto da vida, né? Tem uma outra pessoa aqui, a Alana, não, Ana Leice. Quero poder ajudar todos que precisam nessa caminhada. Estou no processo a querer ser grande, igual a vocês. Ana Leice, a questão não é ser grande, é Né? ser sincero. Ser sincero com o processo. A gente não tem que romantizar Não, não a tem. bariátrica, porque Isso não é não é fácil, né, brincadeira. Alexandre? Nem um pouco, nem um pouco. Engraçado você falando isso, porque assim, eu escrevi um livro sobre a minha história, Ah, né? que bacana. Escrevi um livro, Mentalidade Antipática, porque eu acho que a gente tem que primeiro mudar a cabeça da gente. Eu acho que a Sim. bariátrica é a mudança de mente. Não adianta você achar que bariátrica é a solução, Aham, né? A bariátrica é um tratamento altamente invasivo, sim. porém que vai depender de você para ter sucesso, entendeu? Porque não adianta você fazer e não mudar sua cabeça. Isso é, isso é, isso Por é, isso que é, é tem reganho básico, para muita gente. exatamente. Por isso que sempre tem Pânico. um.
sempre tem os filhos do diabo para chegar para você e falar assim: ah, não, poxa, eu conheci o primo da vizinha do meu tio que fez e engordou tudo de novo. Entendeu? E eu Então mando, virou azar alcoólatra. dele. Ou então vira alcoólatra, porque você troca um vício por outro. É, Né? Então, assim, é por isso que você tem que mudar a sua cabeça. E eu também tenho, se me permite falar, claro. eu tenho um grupo no WhatsApp que, assim, entrou um monte de gente de repente, assim, sabe? Então, assim, eu procuro sempre estar auxiliando as pessoas. Muita gente fica muito chateada comigo, porque eu cuspo um monte de verdade na cara e eu não passo a mão na cabeça. Entendeu? Aqui não eu não faço terapia de grupo, eu falo que a pessoa precisa ouvir, né? Então tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta. E quando eu comecei o Instagram do Antipático, né, eu abria muita caixinha de pergunta. E isso começou a me irritar muito, porque as pessoas perguntavam tudo para mim, menos sobre bariátrica. Eu Né? vi que você comentou esses dias sobre. Você colocou um vídeo sobre relacionamento. Porque é o que mais me perguntam. Que engraçado. Daqui a pouco eu vou virar coach de relacionamento, vou começar a ganhar dinheiro com a desgraça alheia. Entendeu? Entendeu? Porque o que acontece? As pessoas me perguntam, porque assim, eu sou teólogo de formação, né? Ah, é? Então, Qual é a sua e denominação? eu sou judeu messiânico. Que bacana! Nossa, a gente vai conversar bastante depois em box. Que legal, Não, vambora. que Claro, legal. vai ser um prazer. E aí, tipo assim, as pessoas me perguntam sobre isso. Teve uma vez que eu abri uma live toda quinta-feira, né? E as pessoas comentavam, só que sempre o assunto descambava para outro. Aí teve uma vez que eu abri uma live na segunda-feira, eu falei, gente, vamos falar sobre bariátrica. Aí, Alexandre, me explica isso da Bíblia, me explica aquilo lá da Bíblia. Eu falei, pronto. Aí tem gente que me manda, sabe? Tem umas mulheres emocionadíssimas, sabe? E me mandam nudes, sabe? Eu falei, gente, mulher casada, sabe? Isso é nojento o negócio. E aí eu falei, cara, tipo assim, aí tu visita o Instagram da pessoa, é aquele casal Doriana, sabe? Aquele casal Bessel, sabe? De margarina. E aí você, nossa, cara, que coisa asquerosa. E aí eu comecei a ficar meio desmotivado, tanto é que eu parei de postar muita coisa no Antipático, entendeu? Só que muita gente, assim, chegava e falava, pô, cara, você parou de postar, não sei o quê. Aí outro dia eu fiz um teste, eu postei o meu prato, né? Eu pesando o meu prato e mostrando quanto eu tinha, assim, choveu inbox pra mim, assim, poxa, eu tava com saudade disso, daquilo. Eu falei, era isso que eu queria. Agora podemos voltar à programação normal. É muito interessante. Aqui, você está falando isso, eu vira e mexe, eu já fiz podcast com meu marido, acho que 2 vezes, com os nossos filhos, eu já fiz também, Uhum. para entender a percepção deles com relação a mim e ao meu processo. Meu marido eu fiz logo no início, com os nossos filhos também, mas com ele eu fiz recentemente. Mas eu gosto sempre de falar, eu sou presbiteriana. Ok. E no trabalho, até com casais que a gente faz, Uhum. a gente tem que entender que não existe essa coisa de família doriana, de casamento doriano. Tem os altos e baixos, e eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Mas que foi muito importante eu trazer o Emílio, meu marido, trazer o Emílio para o processo. Porque, de novo, o processo é meu. Ele não tem que entender o que está acontecendo. Mas se ele não tivesse comigo, Alexandre, eu poderia ter gerado uma série de problemas para nós dois. E olha que esse Com ano a gente certeza. faz 25 de casados. Poxa, parabéns. Deus abençoe. Obrigada. Amém, amém. Eu faço 50 de vida em setembro, e em setembro também a gente faz 25 de casados. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, porque aqui tem um monte de gente escrevendo aqui. O Eduardo, que até a gente vai gravar, esqueci que dia, Eduardo, que a gente vai fazer a live. Eduardo falou que perdeu o filtro. Acredito que nesse sentido, do que as pessoas ficam falando. A Dengo colocou que tem um cunhado que emagreceu 165. O William está comentando que é pura verdade, que as pessoas falam mais. Você podia ter feito dieta, você não emagreceu antes, que não sei o quê. Eduardo, você emagreceu 31, Eduardo? Olha que bacana. Acho que ele tinha 165, perdeu 31, se eu não me engano. Acho que passou rápido ali. Aqui a Ana Leice também comentando que na região dela
as pessoas precisam falar mais a esse respeito. Eu acredito que pessoas como eu, como você, nós estamos talvez quebrando algumas barreiras com relação à bariátrica. Muita gente escondia que tinha feito bariátrica. Muita gente escondia com medo que fosse algo assim, ai, é menos. Tem menos valor emagrecer tendo feito a bariátrica. Eu falo, só quem não fez uma bariátrica para pensar uma coisa dessa. Mas é verdade, porque as pessoas acham que é emagrecimento fácil. Fácil aonde? É muito complicado. Fácil aonde? Se fosse fácil, não tinha tanto reganho. Se fosse fácil, não tinha tanta gente com síndrome do pânico. Eu conheço uma pessoa que foi cuidadora da minha avó e ela não sai de casa. Ela não se reconhece. Eu já vi casos assim também. Mas aí cadê a terapia? Cadê a Aí no caso tem que ser até a psiquiatria. A gente tem que... Isso que você disse da mudança de mente, isso é fundamental. A gente tem que entender que essa mudança de mente ela tem que começar antes da cirurgia. Foi o que aconteceu comigo. Por isso que eu sempre exorto as pessoas a chegarem e mudarem a cabeça delas. Enquanto não mudar, não vai adiantar. Você vai emagrecer, tudo bem, você vai fazer cirurgia, você vai perder peso, só que isso tem prazo para terminar. Se você não, você tem que entender que é um tratamento. Outro dia eu abri uma live sábado, eu falei assim, vamos ver algum engraçadinho que tá aqui, vamos ver. Entrou um rapaz que ele falou assim pra mim, cara, eu fiz a bariátrica e tive reganho de 20 quilos. O que eu faço? Ozempic? Aí eu falei, não, vergonha na cara, é dieta e academia, ponto. Não tem o que fazer, porque se você vai ficar... As pessoas procuram atalho. Não tem atalho. É difícil. O meu médico, ele fala assim, sobre segunda chance. Ai, doutor, me dá uma segunda chance. Você teve a segunda chance quando você fez a bariátrica. Exato. A sua segunda chance foi a sua bariátrica. Pode acontecer reganho? Pode, gente. Agora, não se perde a cirurgia. Coloca isso na cabeça. E tem uma outra coisa que acontece com a gente que tem obesidade, né? Nós, pessoas com obesidade, sempre seremos pessoas com obesidade, a gente tem que lembrar disso também. Exatamente. Quantas vezes na vida a gente fez uma dieta, emagreceu um pouco e depois engordava, ficava todo feliz da vida e engordava. Por isso que a bariátrica ela tem que ser esse processo desde o início, porque isso também tem que ser tirado da nossa mente. Olha, eu emagreci, e isso, eu tenho todas as chances para que isso seja, para o resto da minha vida, um sucesso. Verdade. A Carla está falando aqui que emagreceu 34 quilos com 3 meses, que não é fácil. E tem pessoas sem noção. A Ana Karina, é na luta mesmo. Tem 1 ano e meio e só chegou na meta agora. Gente, chegar na meta, ótimo. O maior desafio, manter. Tem que ter um monitoramento constante. Como que você faz hoje, Alexandre, para manter? Você chegou, você emagreceu 122. 122. Como que você faz? Desculpa, hoje você mede quanto? Oi, perdão? Qual a sua estatura? É porque deu aquela cortada na... Sua estatura? 1,70. Eu sou baixinho. Eu tenho 1,61, para você ter noção. Eu cheguei a pesar 59 e não gostei. Eu gosto entre 60 e 61. Cheguei em 62. Mas o bom é que hoje, Mariela, você tem essa noção do que fica bom para você, do que você gosta, e você consegue ficar no seu peso, né? Sim. Uma pessoa com obeso... Engraçado que o obeso ele não se enxerga obeso. Ele acha que ele está normal, né? E respondendo a sua pergunta, como é que eu faço para manter? Gente, não tem segredo, sabe? O que eu faço, por exemplo, assim, eu não me consulto com a nutricionista da minha equipe cirúrgica, tá? Aliás, eu me consulto, mas eu tenho um nutricionista esportivo por fora, tá?
Por quê? Porque eu entendi que, infelizmente, infelizmente mesmo, e bota infelizmente nisso, a academia, para mim, é a solução. Por quê? Porque você, ao fazer musculação, é o que meio que te dá uma garantia maior de você ter uma perda calórica por mais tempo, mesmo em repouso. Tá? Sim. Só que isso tem que vir acompanhado de uma vamos botar assim, de uma dieta, porque isso virou palavrão, né? E eu não tô nem aí que se dane, é dieta mesmo o nome da parada. Então, de uma dieta, de um acompanhamento nutricional específico para você, porque cada um é um organismo, você tem o seu metabolismo. Então, esse acompanhamento pessoal, né, personalíssimo, digamos assim, é que vai garantir que o foco da tua alimentação e o foco do teu treino se casem para você manter aquilo ali. Porque do contrário, não vai. Eu não estou dizendo que você não vá comer um dia um hambúrguer, um x-tudo, um podrão, que a gente chama aqui no Rio, né? Você Aqueles cachorro quentes vai e até tudo mais. tentar. Comer tudo aí é difícil. E eu vou te dizer que eu como. Você come? Eu não consigo. Você tem uma ideia? Eu fiz anteontem um Rapidez. Eu comi metade. Poxa, eu faço 2 rapidez, como tudo e ainda fico com fome. Para mim não vai. Porque realmente o meu treino é pesado. Você tem a questão do Entendeu? treino, Eu tenho a questão do treino. Eu olho às vezes no espelho, assim, eu ainda não fiz a minha reparadora, mas eu olho eu me olho assim, tipo, surgindo músculo, né? E tudo mais, surgindo contornos no corpo. Legal, né? Aí eu falei, caramba, eu sabia que debaixo daquela banha toda tinha um cara sarado. Eu sabia. Uma hora ele ia aparecer. Entendeu? Então, assim, o que vai garantir você é acompanhamento de um nutricionista pesado, vamos botar assim, e treino em academia. Ah, não tenho tempo. Tempo não é questão de você ter, é questão de prioridade. Exatamente. Então, você que tem que ver aí o que você vai fazer da sua vida. Entendeu? Alexandre, eu só quero comentar aqui uma coisa, porque Pois eu, não. eu tenho que encerrar, mas eu quero voltar a fazer mais lives com você, que esse papo nosso ainda vai Vai render. ser um prazer. E em off eu quero conversar também sobre essas questões teológicas, que eu amei saber isso. Ó, A Camila Gomes Físio colocou assim, que fez a sleeve, se eu não me engano, tem 3 meses, e que ela tem muito medo de engordar de novo. Camila, eu quero te dizer o seguinte, talvez esse medo acompanhe a gente o resto da vida. Porque a gente tem uma história. Mas esse medo não pode ser aquilo que vai nos paralisar ou que vai justificar qualquer coisa. Esse medo, para mim, ele é um alerta. Então, esse alerta, ele me deixa em monitoramento constante. É isso que o meu medo faz. Eu não acho que medo seja ruim nesse caso. Porque não é um medo que me paralisa. É um medo que me deixa em alerta. De novo, do Divertidamente. Tem o bonequinho do medo. Tem uma cena do Divertidamente que eu amo, que o medo está do lado da criança, ela está andando de bicicleta e tem um fio. Aí o medo apavora. Aí a criança, ela simplesmente pula aquilo ali. Né? Então o medo te faz ficar em alerta e ver qual a estratégia você vai ter para passar aquele obstáculo. Deve ser isso. Mas medo de engordar, faça certo. Faça o que o Alexandre está comentando aqui, a questão nutricional, a questão de academia. Eu faço a meia-culpa, porque eu estava na academia até o meio do ano passado, parei a academia para fazer a minha reparadora, que eu fiz a minha reparadora em setembro de 2022, e não voltei. Não tenho mais desculpa, eu tenho que voltar. E te digo outra coisa, Alexandre, por mais que você esteja fazendo academia, o meu ciclo da bariátrica, para me enxergar, fechou quando eu fiz a reparadora. Eu entendi qual é esse novo corpo. Sim. Depois, quem quiser, depois tem algumas fotos que eu postei aqui no bariátrica.club, antes da reparadora, que a médica tirou do meu abdômen, e depois da reparadora. Meu marido ainda falou assim, você tá postando fotos, eu falei, amor, eu tô aqui, a minha função não é mostrar o corpo nesse sentido, é mostrar o resultado, é diferente. Porque
tão assustador e eu tive que fazer em âncora. Porque A minha vai ser em âncora também. E digo uma outra coisa, gente, não tenha medo de fazer em âncora. Por quê? A gente já tem um monte de cicatriz. Eu tinha no meio da minha barriga, como eu tinha diástase, eu tinha no meio da minha barriga um buraco. Não vai fazer diferença. Isso aqui vai clarear. Enfim, eu digo assim, quem vai ver somos só eu e meu marido também, não tem problema. Mas, enfim, o resultado, ele é fantástico. Só para... A Eliane colocou aqui que meu filho é bariátrico também. Eu não consigo comer igual a ele, com 18 anos de bariátrica. Homem consegue mais. E meu filho, 6 anos, não teve nenhum quilo de reganho. Que bênção, que coisa boa. O homem come que nem um porco, meu, não adianta. E o metabolismo... E o metabolismo é acelerado, né? Então... Acelerado, é diferente. Pra gente encerrar aqui, eu queria conversar muito mais, só que eu tenho horário de levar a filha na escola. Que não tem problema não, a gente vai conversar mais, com certeza. A gente vai voltar a se falar. Amei a nossa live. Eu também. Ela vai pro podcast, vou ver se eu consigo colocar hoje ainda, tanto no YouTube quanto nas plataformas. Tá legal. Mas eu queria que você falasse, amarrasse aqui essa live com uma mensagem pro pessoal. Pode ser com todo sincericídio seu. Sincericídio, tudo bem, vamos lá. Gente, em primeiro lugar, mudem a mentalidade de vocês. Vocês que não fizeram bariátrica ainda, vocês que já fizeram, tá recente, não importa o tempo que vocês têm, se fizeram ou se não fizeram. Primeiro, vocês têm que mudar a cabeça de vocês. Ponto. Segundo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Medo não ajuda em nada a não ser a te estimular. Entendeu? Que faça do medo seu amigo. Faça do medo seu parceiro de vida. Por quê? Porque se você tratar ele como inimigo, ele vai te assombrar. Se você tratar ele como amigo, ele vai te entusiasmar. Então, se você tem medo de engordar tudo de novo, faz dele teu parceiro. Se você tá com medo, mas vai com medo mesmo. Chega assim, ó, beleza, eu tenho medo? Tenho medo, vem comigo, vambora, que é nós dois juntos. E não arrume desculpa, pare de se vitimizar. Toda a responsabilidade é sua, do sucesso e do insucesso. Ah, porque o meu marido, porque minha esposa... Não, é seu. O problema é seu e é isso aí. Que você saiba o que você está fazendo, tenha sucesso naquilo que você faça, tome a melhor decisão para a sua vida e se você já tomou, faça do medo seu amigo, mude sua cabeça que é só sucesso. Alexandre, obrigada demais. Foi um prazer te conhecer. Ainda bem que as pessoas disseram para estar te chamando aqui. A gente vai gravar outras, porque eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para conversar. 30 claro, com certeza. Foi pouca coisa. Muito obrigado pela oportunidade, Mariela. Foi um grande prazer estar com você. Obrigado a todos que estiveram aí com a gente. Foi um prazer imenso, tá bom? Um beijo. Deus te abençoe. Beijo, Deus abençoe. Tchau. Amém. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.